Olá, seja muito bem-vindo. Você clicou aí neste vídeo do Youngcast. Olha você por aqui de novo e eu cheguei. Para você que chegou aqui pela primeira vez, eu sou o André Mendes e eu sou o anfitrião aqui desse podcast, sempre recebendo novos convidados para falar de diversos assuntos e a cada entrevista, novas experiências. Deus fala a cada episódio. Então, se você é novo por aqui, a primeira dica é: se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nada e não deixe de seguir a gente no TikTok, porque todos os cortes da entrevista nós disponibilizaremos lá no TikTok, ok? E você que está aqui nesse momento, que está olhando esse podcast falando: André, não vou conseguir assistir o podcast inteiro agora, só que eu quero ouvir esse podcast. Como eu faço? É simples, é só ir no Spotify, que já está disponibilizado para você lá no Spotify, o nosso episódio que você pode ouvir estando na sua casa, você pode ouvir indo para o trabalho, estudando, enfim, 1001 formas de você acompanhar o melhor podcast cristão aqui do Brasil, ok? Já se inscreveu no canal? Já seguiu lá no Instagram? Correu no TikTok? Tá seguindo também? Então agora eu posso continuar. Hoje eu estou tendo uma honra de receber um convidado muito especial aqui. Esse convidado é um convidado especial, ele estava atendendo uma agenda aqui em São Paulo, né? Ele está de passagem pelo Brasil. E aí, nesse encaixe, falei: ó, vamos fazer essa entrevista, vem pra cá pra Alphaville. E ele prontamente nos atendeu, por isso que eu estou muito grato. E é um convidado especial. Ele que é casado com a Efigênia, pastor na Milf Lisboa. Ó o rolê. Ó, sente aí. E está agora lançando o livro Quebrando Laços Satânicos. Eu tenho certeza que você já ouviu, já viu e ouviu esse cara pregar, já viu o vídeo deles. É ele mesmo, senhoras e senhores. Hoje recebo aqui no Youngcast meu amigo Edivaldo Simão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, André. Obrigado pela honra. Que alegria te receber aqui, Uma cara. honra. Obrigado por me receber. É uma grande honra, um grande privilégio estar aqui. E sinto-me honrado poder contribuir para a nação brasileira, essa nação que eu amo e tenho muito respeito pelo Brasil, por tudo que Deus tem feito aqui. Muito obrigado. Agora, eu já gostei, vocês já repararam? Eu tenho certeza que vocês já repararam. Eu gostei da camiseta, hein, cara? Esse, eu vou fazer um assim pro Youngcast. É isso aí. Códigos do acesso para uma vida próspera e abençoada. É o novo livro que eu lancei hoje, não é? Lançou hoje? Hoje é o novo livro. Na verdade, é o meu segundo livro, não é? Sim. Onde eu falo sobre códigos de acesso para uma vida próspera e abençoada. Tudo na terra que você quer, você precisa acessar. Uau. E aí eu ensino os códigos. Quais são os principais códigos? Bom, o primeiro código de acesso que nós nunca devemos esquecer é o código da honra. Tudo aquilo que você honra permanece, tudo aquilo que você desonra desaparece. O segundo código, e muito importante, que muita gente não sabe, é o código da submissão. Deus criou o mundo com o princípio da submissão. Aquilo que você se submete, te flui. O que você não se submete, desaparece. Meu Deus, eu peguei. O segredo está na submissão. A Bíblia vai dizer que Deus criou tudo, não é? E a Bíblia vai dizer que Deus colocou o seu nome acima da sua palavra. Até Deus, ele se colocou sob alguma coisa. Então, às vezes nós não acessamos certas coisas, certos ambientes, porque nós não sabemos os códigos. Eu digo sempre, tudo na terra que você quer, ou toda pessoa que você quer acessar, já existe alguém que você conhece. Você só precisa conhecer os códigos que é para acessar. E isso serve para tudo. Isso serve para o reino, para negócios, tudo business. na vida, tudo na vida. Muita gente perde negócio porque não entende os códigos de protocolo, os códigos de acesso. E nesse livro eu falo sobre esses códigos que ajudam não só os crentes, mas o ser humano, não é? Agora, uma coisa que a gente vê muito, né? E isso é algo que a cada dia que passa é mais comum. Depressão e ansiedade. É verdade. A gente tem um número, e principalmente aqui no Brasil, enorme de pessoas que sofrem de depressão e de ansiedade. É possível vencer a depressão? Como vencer a depressão? Claro que, André. Primeiro que a depressão e a ansiedade, elas são consideradas hoje as doenças do século. Ok?
E é de extrema importância, nós falamos para os nossos queridos participantes, André, que a depressão, sim, ela tem o seu lado natural, mas às vezes nós desprezamos o lado espiritual da depressão. A depressão, sim, ela também tem o seu lado satânico. Qual é? Quando a pessoa tem depressão, ela quer ficar, por exemplo, num ambiente escuro, ela não toma banho. E algumas pessoas com depressão, elas querem se matar, querem ter a sua vida. Aí é o lado do diabo. É aí onde o diabo entra. A Bíblia diz que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Então, as pessoas às vezes, e temos as pessoas que nos assistem que sabem disso, elas têm vários remédios, tomam vários remédios, ou seja, remédios que são antidepressivos, mas a depressão não passa. Então, temos uma prova de que se só com os remédios a depressão não passa, implica dizer que ela tem uma outra linha, não é? Sim. O que eu aconselho para o depressivo? Sim, procura um médico, procura um psicólogo, procura um psicanalista, sim, é importante. Mas não esqueça de procurar ajuda espiritual. A depressão é um laço também. Nesse meu livro, Laços Satânicos, eu falo, ensino. André, o maior problema dos evangélicos é ignorar o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real que esse micro. Uau. Vou falar de novo. O mundo real, o mundo espiritual é mais real que esse micro e é mais real que o mundo real. O mundo físico foi gerado pelo mundo espiritual. Só que hoje as pessoas só querem viver e achar que o mundo é só isso que está aqui. Não. O mundo é espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no Céu. O modelo é o céu, não é a terra. Por isso é que até no céu também tem ouro. Aqui embaixo também tem. Antes de ter ouro aqui embaixo, teve lá em cima. Aí vai dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Ok. Deus nunca pode ser dono de algo que ele nunca viu. Deus não Uau. Deus não pode ser dono de algo que ele não criou. Então, nós temos que entender, André, que o que governa a terra é o céu. Então, a depressão, sim, ela tem um lado satânico. E nós temos que lidar com ela. Então, nós temos que lidar com a depressão também no lado espiritual. A depressão também é um espírito. Então, o meu conselho a essas pessoas que nos assistem é, sim, procura o médico, procura o psicólogo, procura o psicanalista, mas não esqueça que a depressão também ela é espiritual. Um grande segredo para lidar com a depressão, procura uma igreja. Amém? Ouça louvores, faça orações de guerra. Tem que lidar com isso, tem que combater essa. Porque existe aí um lado espiritual, André. Sim, essa questão que você falou também é interessante sobre fazer a oração de guerra. Tem né? que fazer. Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala de diversas experiências Isso. e na mesma concordância. O mundo físico, ele tem todo um afeto no mundo espiritual. Certo. Então, quem ora, quem busca, isso influencia no mundo espiritual. Certo. Pensando nessa questão de oração e do mundo espiritual, quais foram os maiores desafios que você já passou, as maiores guerras que você já passou assim, espiritual? Bom, você sabe que em África existe muita feitiçaria. Eu digo que a macumba aqui do Brasil é fraquinha. Os feiticeiros do Brasil são fracos. Os feiticeiros do Brasil em África são, como vamos dizer o brasileiro, casquinha. Nós em África, eu já tive em situações de ataques espirituais que você vê pessoa a virar cachorro, pessoa a virar gato, pessoa a virar cobra. Então, nós já tivemos experiências onde literalmente você viu a morte. Você viu a morte. Eu já tive casos onde eu estava a dormir em casa e via literalmente em cima de mim um gigante a me apertar no pescoço. E outras situações muito fortes. Por isso é que em África o povo
entende sobre o mundo espiritual, valoriza o mundo espiritual e entende as implicâncias do mundo espiritual aqui embaixo. Porque há muita coisa que nós fizemos aqui embaixo que tem implicância no mundo espiritual. E eu noto que nós às vezes, principalmente aqui no Brasil, ignora-se muito isso. O mundo espiritual é muito real e existem experiências impactantes, não é? Eu já tive em situações onde eu estava a orar por uma menina e ela estava a fazer gestos de cobra, não é? E várias, muito fortes. E aqui, por exemplo, no Brasil, o que você enxerga que aqui é mais predominante no mundo espiritual? O que você acha que aqui é mais forte, a entidade que atua no Brasil? Prostituição. Prostituição. É. Por exemplo, muita gente não sabe que o carnaval aqui é um momento onde muitos estrangeiros vêm para cá. Porque o Brasil é conotado como um país de promiscuidade, sensualidade. Por quê, André? Porque o diabo usa a beleza das mulheres brasileiras, porque as mulheres brasileiras são muito bonitas, não é? O diabo usa isso para o lado dele, não é? Então existe um espírito aqui no Brasil muito forte de pombagira, sensualidade. Esse espírito é muito predominante aqui. É uma entidade que atua aqui principalmente no Rio de Janeiro. Sim. Então esse é o espírito que eu noto que tem predominado aqui, mas eu noto também que Deus tem levantado grandes homens de Deus aqui no Brasil que têm lidado com essas entidades satânicas. Agora, eu vi uma pregação sua, você falando sobre o sangue. Solta essa aplicação pra gente. O sangue. André, muita gente não sabe que tudo está no nosso sangue. Sim. Através do teu sangue, eu consigo ir até na tua terceira geração. Por quê? Porque o sangue é vida. O sangue é vida. Uau. O sangue é vida. Já reparaste que o médico, quando quer identificar a tua doença, o que é que ele tira? O sangue. Sangue. Faz exame. Por que o sangue? Porque no sangue está o teu DNA natural e o teu DNA espiritual. Por isso que Jesus, quando morreu, teve que derramar o quê? Sangue. Uau. É porque não se quebra laços satânicos no sangue sem se derramar sangue. Então nós somos curados e salvos pelo sangue de Jesus. Por que tinha que ser o sangue? Porque tudo está no sangue. Então o sangue é onde está tudo. Tanto que o diabo usa como que Deus usa. O André sabe que a nossa saliva também é sangue, é o sangue branco. Então, por que Jesus, quando vai curar um cego, ele cospe? Legal. Por quê? Ele cospe no olho do cego? Quem não entende sobre isso vai falar, meu Deus, por que isso? Não. Jesus estava falando assim, eu vou te curar com sangue. Por quê? Porque aquele cara estava cego, porque o sangue dele estava danificado. Hoje, por que o nosso corpo físico não vai para o céu? Porque o nosso sangue foi danificado no jardim. Então, Jesus teve que vir morrer, derramar sangue, para depois nós termos acesso ao céu. Então, o sangue, muita gente não entende a importância do sangue. Por isso é que, André, para Jesus, casamento é só uma vez. Lembra que no Antigo Testamento, quando a mulher casa com o homem, ela vão para um lugar que é para ter o intercurso, não é? Tem que ter sangue. Alguém tinha que pegar um lenço e sair com sangue que é para falar que ela era virgem. Por que para ela mostrar que era virgem tinha que ter sangue? Porque é no sangue onde se faz aliança. Uau. Tô pegando. Meu Deus. André, não existe aliança sem sangue. Por isso é que para Deus a única forma do divórcio é que? A morte. O que você falou quando você foi casar com a esposa? Até que a morte nos separa. Por quê? Não existe morte sem sangue. Então, por isso é que
eu digo sempre, aliança vale mais que amizade. Amizade dá para separar. Aliança só se separa pela morte. Então, quando alguém fala assim, eu tenho uma aliança contigo, está a falar, eu só vou me separar de ti quando eu morrer. Tu e a tua esposa, quando vocês casam, o que é que vocês colocam? Aliança. O que é que vocês estão a falar? O que tem que vos separar é a morte. Só a morte. Mais nada. Na doença, uau, na pobreza, até que a morte o separe. A gente encontra, por exemplo, essa referência ali naquele sangue que foi passado nos umbrais quando o anjo passou no Egito? É forte que você falou aí. Naquele momento, Jesus estava a eliminar o espírito da morte nos hebreus. Nunca se fizesse essa pergunta. Umbrais é feito de quê? Madeira. Ok. Naquele momento tinha... Eu já tô pegando. Vai. Naquele momento já tinha tudo que iria acontecer na cruz. Qual foi o animal que mataram, que é para colocar o sangue? Mataram o cordeiro e tinha que ser o primeiro. Jesus é que? O primogênito. Uau. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele não morreu há 2000 anos atrás. Então, lá, Deus já estava a falar, isso aqui é profético. Então, eu digo sempre, Deus é muito profético. Por que que Jesus tinha que ser carpinteiro? Mexer com madeira. Vou mais além, André. Não existe carpinteiro que nunca se aleijou. Eu imagino Jesus a trabalhar com madeira, ela martelar e se aleijava. Deus falava, fica calmo, daqui a pouco vai acontecer. Se acostuma a trabalhar com prego, martelo e madeira. Prego, martelo e madeira. Quando foi para ser crucificado, o que é que tinha? Prego, martelo e madeira. E que era o sacrifício? Jesus. O sacrifício sempre existiu, mesmo em casa dele, porque ele trabalhava com prego, martelo, madeira e ele. Já estava desde... Tudo aponta para a cruz. Tudo aponta para a cruz. De Gênesis, Apocalipse sempre apontava para a cruz. Noé fez uma arca de quê? Madeira. Para fazer arca precisa prego e martelo. E onde a gente acha o cordeiro ali na passagem de Noé? Simples. Deus pediu para colocar aqui dentro da arca animais, sangue. Agora eu te pergunto, André. Quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que ele fez? Levantou o altar. Não existe altar sem sangue. Não existe altar sem sacrifício. Desde Gênesis Apocalipse, Deus já estava a indicar para o cordeiro. Termino aqui, André. Quando Adão peca, Adão se cobre com qualquer folha. Quando Deus vem, como é que Deus cobre Adão? Com pele. Não existe pele de cordeiro sem matar o cordeiro. Então, quando Deus cobriu Adão no Éden, Deus cobriu Adão com Jesus. Por isso é que ele cobre o nosso pecado, cobre as nossas culpas, cobre a nossa deficiência. Ele nos cobre de tudo. Por isso é que o verdadeiro amor, ele nos põe, ele cobre. Meu Deus. O marido que ama a esposa, ele nos põe, ele cobre. O marido que ama a esposa, ele não expõe a esposa, ele cobre. Todo homem que expõe a mulher, vamos falar aqui, é frouxo. Homem verdadeiro protege, cobre. O homem, ele protege a família. O homem, ele tem... Uau. Isso a gente encontra Cristo. É isso aí. A gente pode dizer, por exemplo, uma coisa que acontece muito hoje em dia é o quê? Quebra de alianças. Isso. Então, quebra de alianças. Eu tinha um amigo que falou que ia estar comigo para tudo que eu precisasse, ia estar, enfim, ele se tornou um traidor, como Judas, por exemplo. Como lidar com a traição? André, a traição é algo que o ser humano tem que se habituar. Certo. Todo ser humano um dia será traído. Se Jesus foi, quem somos nós para não ser? A traição faz parte da caminhada. Você que deve se preparar para a traição. Nunca permita que alguém controle as tuas emoções. Você... Nunca permita, tem que até pausar. Nunca permita que alguém controle as suas emoções. É você que tem que estar preparado para tudo. Todo ser humano tem que estar preparado para tudo. O ser humano que estiver preparado para tudo nunca será pego de surpresa.
traição acontece, principalmente se você está a crescer. Pessoas vão e pessoas vêm. Por isso que eu falei, faça alianças e não amizades. Amizades às vezes é por interesse. Eu te dou, você me dá. Aonde a amizade é a cobrança, aonde a aliança a entrega. Uau. Peguei. O problema é que muita gente faz amizade. Por isso é quando o amigo vai embora é traidor. Não, quem faz aliança, ele sabe que essa amizade vai estar aí até na morte. Por isso é que num casamento que só tem cobrança, não tem aliança. Aonde tem aliança, não tem cobrança. Agora, quando as pessoas vão embora, a gente pode dizer que isso tem que acontecer? Tipo, ciclos precisam se encerrar? Precisa, porque não existe crescimento sem mudança de ambientes. Aprenda algo, André. Se o grupo que você está a andar, você é o mais rico ou o mais inteligente, é momento para você procurar um outro grupo. Porque no lugar que você é o mais inteligente, você já não cresce. No lugar que você é o mais rico, você também já não cresce. Então você tem que procurar um grupo que te desafia. Tem que procurar alguém que sabe mais que você, alguém que tem mais dinheiro que você. Só que o ser humano, ele tem dificuldade em celebrar os outros. Você já reparou que as pessoas têm mais facilidade em te atacar do que te celebrar? Sim. Vou falar de novo. Yes. O ser humano tem mais facilidade de atacar o outro do que celebrar. Por quê? Porque existe em nós o espírito de inveja. Todo ser humano tem que controlar o seu coração, porque todo ser humano carrega inveja. Todo. Sem exceção. Sem exceção. Só que a melhor forma de você receber o que o outro tem não é invejando, é celebrando. Eu te honro. Eu te celebro. Então, quanto mais você celebra alguém, mais rápido aquilo que ele tem vem para você. Isso a gente pode dizer assim, seria como, por exemplo, a lei da atração? Você atrai aquilo que você celebra e você respeita. Tudo aquilo que você não respeita te foge. Tudo aquilo que você honra, multiplica. Deus não te multiplica aquilo que você não agradece. Por quê? Porque a gratidão é a linguagem dos céus, a ingratidão é a linguagem do inferno. Todo ingrato alimenta o diabo, todo grato alimenta Deus. Uau! Todo grato alimenta Deus. Todo ingrato alimenta o diabo. O ingrato ele tem uma dificuldade de dizer obrigado. Toda pessoa, André, que não celebra, toda amizade que você tem que não celebra as tuas vitórias, ele não deve fazer parte do teu ciclo. Porque toda pessoa que não consegue celebrar tuas vitórias, tarde ou cedo vai ser o teu Judas. Repara, as 2 vezes que Judas aparece a falar na Bíblia, ela aparece a reclamar. Toda pessoa que só aparece a reclamar, há muitos que estão a alimentar o Judas. Repara aquelas pessoas que não celebram as tuas vitórias. Eles são os potenciais Judas. Falei do sucesso, o rosto mudou. Opa. Repara, você falou que você comprou um carro novo, não falou nada. Você postou a tua casa nova, não falou nada. Mas se alguém começa a trazer notícias ruins sobre você, ela é a primeira a fomentar a notícia. Então esse aqui é um potencial Judas. Esse é o potencial que vai trair. Judas dá sinais. Né? Dá sinais. Nós às vezes é que não damos conta. Todo Judas dá sinais. Só que Jesus precisava de Judas no time. Porque alguém precisava trair. Não, para que eu vou descer. Meu Deus, cara, uau. Porque a Bíblia precisava se cumprir. Então Jesus não podia mandar Judas embora. Judas era necessário para a traição, para a Bíblia se cumprir. Porque Isaías profetizou. Ou seja, então a gente pode dizer assim, porque existem muitas teses e muitas falas que, cara, se Judas tivesse se arrependido e tal, ele teria sido salvo. Mas na verdade não, ele realmente tinha que trair. Foi necessário. Se Judas não traísse, alguém precisava fazer aquilo que o Judas fez,
porque estava escrito: céus e terra passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Só que Judas permitiu ser usado pelo diabo. Judas permitiu ser usado pelo diabo. Sim. Foi escolha dele. É isso aí. Agora, quais são as lições que a gente retira? Vamos falar agora de alguns personagens bíblicos. Ok. Quais são as maiores lições que a gente consegue retirar sobre Pedro, que era um cara impulsivo, um cara que queria puxar a espada, um cara que andou um grande tempo, com 3 anos com Jesus, Ok. e mesmo após ter andado com Jesus, era o cara que queria pôr a mão na espada. Uma das coisas que eu aprendo com Pedro, que impacta muito a minha vida, é a ousadia. A única pessoa que temos o registro que andou sobre as águas na Bíblia foi quem? Foi Pedro. Pedro era ousado. Deus falava, ele fazia. Sim. Todo líder tem que ter essa característica. Líderes são malucos. Todo líder que não é maluco não fará grandes coisas. Para andar com Jesus, você tem que ser maluco. Então Pedro era um homem que não tinha medo de arriscar. Em Angola, nós falamos em Angola, quem não arrisca não petisca. Então Pedro foi um líder que arriscava, não tinha medo. E por isso é que Jesus teve que lhe deixar como líder, porque todo líder tem que arriscar. Então Pedro me impacta muito e eu aprendi isso com Pedro. A segunda lição que eu aprendo com Pedro é que Pedro foi o único que defendeu Jesus. Toda pessoa que não te defende não é teu amigo. Pedro defendeu Jesus. E isso aqui mostra uma das características do love, amor. O verdadeiro amor protege. Quem ama, protege. Então é isso que eu aprendo com Pedro. E Davi? Quais são as lições que Davi? Davi foi o grande líder. O que é que eu aprendo com Davi? Primeiro, a capacidade de se humilhar diante de Deus. Segundo, a generosidade que Davi tinha e a paixão que Davi tinha pela presença e pela obra de Deus. Davi foi o homem que disse que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi foi o homem que disse que eu não posso habitar num palácio e a presença de Deus habitar numa tenda. Então, eu aprendo muito com esse homem e foi o homem que Deus disse que foi um homem segundo o coração de Deus. Um dos homens da Bíblia que nós mais temos que aprender com ele é Davi. É tão forte que na Bíblia o nome de Davi é mais mencionado que o nome de Jesus. Uau! Na Bíblia o nome de Davi é mais mencionado que o nome de Cristo. É só pesquisar. Jesus. Davi acho que tem 1012 vezes. E o nome de Cristo tem 900 e pouca. Era literalmente o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem. Se você quer estudar, se você quer entender algumas coisas que Deus tem, estuda Davi. Agora, pastor, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse destruindo laços satânicos. Qual é o impacto, qual é a força de laços satânicos em uma família, em um casamento, em uma amizade? Bom, laços satânicos fala de vidas que estão amarradas num ciclo ou numa situação influenciadas por um espírito maligno. Por exemplo, existem casamentos que estão amarrados por um laço satânico. É o casamento que não dá certo, toda hora briga. Existem influências satânicas que fazem com que o homem ou a mulher não tenha o comportamento divino o comportamento devido, certo, ou dentro do casamento. Existem também laços satânicos no corpo. Existem pessoas que padecem de enfermidades satânicas. Então, aí nesse livro eu falo sobre os laços, trago o entendimento a todo mundo. Tá, aqui eu vi que Satanás não cria nada, ele imita e copia tudo. Ele não cria nada. Satanás não cria nada, porque ele também foi criado. Boa. Até o diabo foi criado por Deus. Então, por isso é que ele só imita. Nós que fomos criados, não criamos nada. Nós só descobrimos. A gente fala, Einstein criou. Não. O homem não cria nada, só descobre. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus e o homem
A descoberta ficou com o homem. É isso aí. Agora, existe uma pergunta assim que, por que Deus sabe de tudo? Certo. Ele já sabia que Eva iria pecar, Certo. ele sabia que Adão... Por que ele permitiu e deu andamento na história, mesmo sabendo que o ser humano ia errar? André, Deus é um Deus amoroso. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus, na sua grande majestade e soberania, Ele podia impedir Eva de pecar. Mas Ele não impediu porque Ele deu o livre-arbítrio ao homem. E é importante nós frisarmos que Jesus não foi o plano B. Jesus não foi o plano B. Ele não foi o plano B. Essa é boa. Muitos dizem, não, Deus já tinha o plano B, que era Jesus. Não. Ele diz que Ele morreu antes da fundação do mundo. Sim. Quer dizer que quando Eva pecou, quando Adão e Eva pecaram, Deus já sabia. André, vou falar o que vai escandalizar muitos crentes. Quem falou, quando Adão e Eva pecam e Deus vai para o jardim, quem falou do pecado foi Adão, não foi Deus. Opa, legal. Vê na Bíblia lá depois. Deus veio para o jardim e perguntou, Adão, onde estás? Ele disse, eu te vi, me escondi, porque estou nu. E Deus perguntou, quem disse que estás nu? Ele disse, não, foi o diabo. E Deus perguntou, vocês comeram a fruta que eu disse, sim, comemos. Então, Deus está mais preocupado com o relacionamento do que pecado. Pastor, então as pessoas podem pecar? Esse é o pensamento. Isso é a pergunta do religioso. Veja, o que transforma é o relacionamento, é a relação, não é a acusação. Vou falar de novo. O que transforma é o relacionamento, não é a acusação. O problema é que no meio evangélico há mais acusação do que relacionamento. Não existe transformação sem relacionamento. Os religiosos acusam. Os que receberam amor e os que receberam a graça se relacionam. Porque é relacionamento. A graça fala sobre isso. Quando você se relaciona, você vai entender que você também falha, que você também erra, que você também é pecador. Então, quanto mais você sabe quem você é, mais você perdoa. Meu Deus. Isso é graça. É a graça. Não dá para discutir. Qual é o maior efeito da graça na vida do homem? É o presente. Você não fez nada, então te dá o que você não merece, que você não precisa pagar. É você receber a bondade, receber o amor, receber o carinho, receber as coisas boas de Deus sem você fazer nada. É a graça. É a graça. É de graça. Uau. Eu não merecia. Você não merecia, é de graça. Presente. Em inglês é gift. É presente. Sim. Você não fez nada e recebeu. E todo ser humano ele está coberto pela graça? Ou tem... Quem aceita e recebe Jesus como Senhor e Salvador vai ter acesso a essa graça. Por aceitar. Cara, uau. Esse é o nosso querido pastor Edivaldo Simão. Obrigado, pastor, André. antes da gente encerrar, queria que você falasse um pouco aí sobre o seu projeto, né? Para quem não sabe, o pastor Edivaldo ele tem um projeto pela Europa, né? Especificamente lá em Portugal. Lisboa. E como está o andamento desse projeto de Lisboa? Bom, nós temos uma igreja em Lisboa que é o MIF Lisboa. MIF Lisboa. É uma igreja de 2 anos e 5 meses, não é? E Deus tem nos dado o crescimento lá. Nós estamos em Lisboa, em Sacavém, não é? Depois é só seguirem lá, o nosso Instagram é o MIF Lisboa, não é? E temos também uma igreja no Porto. E em breve também abriremos uma igreja aqui em Alphaville, não é? Uau! E estamos lá, eu, a minha esposa e o nosso time lá em Lisboa, que é a capital de Portugal. Perfeito. Pastor, seja a boca de Deus, pode olhar para a câmera e falar agora com quem está assistindo, porque eu sei que Deus ele te entregou a mensagem. Amém. Eu queria que você fosse boca de Deus para o nosso público. Amém. O que eu quero que você saiba nesta hora e neste momento é que nunca se esqueça que a fé é a ferramenta para nós andarmos com Deus. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé que essa situação vai passar, tenha fé que Deus vai intervir nesse problema, tenha fé que essa enfermidade vai cair por terra, tenha fé de que o diabo não vai destruir a sua família, tenha fé
que a graça de Deus vai alcançar a tua família em nome de Jesus. Meu amigo, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, amigo. O pastor agora ele vai pro hotel, vai descansar, que amanhã ele dá seguimento na agenda. Antes eu quero falar aqui pra vocês, ó. Aqui na descrição tem um link pra você adquirir esses 2 livros. Então, nós temos aqui o livro Códigos de Acesso para uma Vida Próspera e Abençoada. Então, você quer ter uma vida próspera e abençoada? Não é pecado ganhar dinheiro, não, tá? Que tem muita gente que... No Brasil, a gente tem essa cultura de achar que, não, o crente não pode ter dinheiro. É religioso. O crente não pode prosperar. Pode sim, e você pode acessar através dos códigos de acesso. E também o livro Destruindo Laços Satânicos. Tá tudo aqui na descrição. Você que quer seguir o nosso querido pastor Edivaldo, é só ir lá no Instagram, Edivaldo Simão Oficial, e no Facebook, Edivaldo Simão, e no YouTube também. Bom, no nosso episódio de hoje, nós aprendemos assuntos extremamente valiosos. Nós aprendemos a importância de sermos como Pedro, sermos leal, sermos brigadores da causa, brigar pela causa. Aprendemos também a sermos como Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus. Sempre colocar a presença como prioridade. A presença vem primeiro. A presença está acima de castelo, a presença está acima do ouro, está acima da prata. A presença é prioridade. Esse foi o nosso episódio do Youngcast de hoje. Deus abençoe sua vida e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto! Show, meu amigo! Top! Show! É nóis! Agora dá pra você descansar. Meu pai!